Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo com a palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo, todos vocês, nessa manhã de domingo. Vou colocar aqui para você, tá bom? Não tem problema. Obrigada. De nada. Deus é bom o tempo todo, né? Como foi essa semana? Muito bom, obrigada. E a sua? Sabe? Espero que sua semana tenha sido muito boa, que você realmente possa ter contemplado a graça de Deus em todos os momentos da sua vida. E Deus, Ele tem um propósito, um plano para cada um de nós. E por isso estamos aqui nessa manhã. Amém? E se você pode, abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Ai, ai. 1 Pedro, capítulo 5, e vamos orar. Amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos nós, mais uma vez, pela fé, para contemplar, Senhor, sua presença e para ouvir a sua voz. Espírito Santo, unge nossos corações, fala profundamente em nosso íntimo, ó Pai, que nossos corações possam receber sua palavra, como de fato era a sua palavra, como os preciosos irmãos de Tessalônica, Pai. Eles deram as boas-vindas à palavra do Senhor. Então, nessa manhã, nós queremos dar boas-vindas à sua palavra. Fala conosco, Senhor. Ministra nossas vidas. Vai de encontro de cada uma das nossas necessidades neste momento, Pai. O Senhor conhece todas. Como Davi falou em Salmos 31, versículo 7, o Senhor vê as aflições dele. O Senhor conhece cada uma das angústias. E assim é conosco também, ó Pai. O Senhor conhece cada uma das angústias dos nossos corações. E o Senhor não nos despreza, pelo contrário, o Senhor trabalha em nossas vidas, de dentro para fora. Traz, ó Pai, um consolo na vida daquele que está clamando nessa manhã, com um livramento, por uma solução em uma área da sua vida. Senhor, estenda suas mãos sobre as famílias. Protege-as, ó Pai, das armadilhas e dos ataques do inimigo. Restaura, Senhor, aqueles que necessitam de restauração. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos nessa manhã. Traz, ó Pai, provisão financeira para aqueles que estão clamando por uma necessidade. Ó Pai, nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Então, Senhor, fale conosco, alimenta a nossa fé neste momento. Instrui-nos no caminho que devemos andar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 9. Está escrito. Versículo 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. No versículo 6 e 7 está escrito: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Uau! Olha, amados irmãos, nesta manhã de domingo,
muitos de nós, filhos de Deus, estamos debaixo de forte ataque do inimigo. O inimigo, ele manipula as informações. Ele manipula esse sistema, porque o sistema jaz no maligno. Em 1 João capítulo 5, versículo 19. Ele manipula as pessoas ao derredor ou ao redor de cada um de nós, com a finalidade de nos atingir de cheio para anular nossa fé. Porque o que vence este mundo, 1 João 5,4, é a nossa fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Nós rompemos as barreiras pela fé. E o inimigo, ele sabe dessas coisas. Então, ele tenta, de uma maneira ou outra, influenciar-nos negativamente para que não alimentemos a nossa fé com a palavra. O alvo dele é nos fazer naufragar na fé. Então, devemos resistir firmes na fé. O inimigo, ele está o tempo todo manipulando as informações. Ele quer fazer você convencido de uma meia-verdade ou de uma mentira. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Precisamos estar atentos, porque o inimigo não vai dar sossego para você nem para mim. Humilhai-vos. Fala sobre submeter, render, prostrar-se. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ou seja, submete, rende-se, prostra-se diante da poderosa mão de Deus. Cada um de nós que somos nascidos de novo, o anjo do Senhor acampa ao redor. Salmos 34 fala sobre isso, 7. 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Dos que o temem. Não é de qualquer um, não. De que os temem. O anjo do Senhor, um anjo acampa ao redor de cada um de nós. Para nos proteger, para cuidar de cada um de nós. Então devemos submeter a poderosa mão de Deus. Aqui fala de reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Deus é soberano em todas as coisas. Deus é soberano em todas as coisas, em minha vida, em sua vida, em nossas vidas. Precisamos reconhecer que fomos colocados em cima de uma rocha inabalável, e essa rocha é Jesus Cristo. Podemos descansar debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo que tudo, mas tudo está debaixo do controle absoluto do nosso Deus. Tudo. As nossas ansiedades, as nossas adversidades, os nossos problemas do dia a dia, tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. Deus quer nos dar consolo, paz em todas essas situações que vivemos hoje. Nada acontece por acaso. Deus tem um plano, um propósito para cada situação que vivemos ou que viveremos. O inimigo, ele vai manipular o sistema para nos atacar. A outra palavra aqui fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro, submetemos debaixo da poderosa mão de Deus, rendemos-nos debaixo da poderosa mão de Deus, submetemos debaixo da poderosa mão de Deus, porque ele é soberano em todas as coisas. Número 2, lançando sobre ele, sobre o nosso Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, fala aqui, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus, a Deus. E muitas vezes o que gera ansiedade e inquietação em nossos corações, não vem de Deus, vem de outro lugar, daquele manipulador, daquele que quer nos fazer naufragar na fé. Lança sobre Deus.
tudo que está te inquietando, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançando fala sobre disparando, arremessando, jogando. Às vezes ficamos inquietos, ansiosos, e alguns ficam nervosos, agitados por tantas coisas que nos acontecem e tiram a nossa paz. Então precisamos nos policiar e procurar discernir o que está causando desconforto em nossas vidas. E quando nós discernirmos a razão da inquietação, o que devemos fazer? Jogar, arremessar, sobre ele, sobre Deus, porque ele tem cuidado de nós. Podemos descansar debaixo da poderosa mão de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis. Lança sobre ele. Através dos pedidos de oração, através dos pedidos e das súplicas. Tudo que está aqui inquietando você, lança sobre ele, sobre Deus. Porque ele tem cuidado de nós. E o resultado, versículo 7 de Filipenses 4, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Uau! Aí a inquietação vai embora. Aí o desespero vai embora. Aí o medo vai embora. Aí nós vemos que estamos submetendo debaixo da poderosa mão de Deus. Reconhecendo a sua soberania em todas as coisas da nossa vida. E a paz é o ponto principal que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios. Sóbrio fala, não viva desequilibrados nas emoções. Sede sóbrios. Fala de moderação, fala de equilíbrio. Evitar exageros. Sede vigilantes. E essa é a nossa mensagem nessa manhã. Vigiai. Sede vigilantes. Estar atento a tudo. Preservar, cuidar-se. Fugir de toda aparência de mal. Porque precisamos reconhecer a poderosa mão de Deus em todas as coisas em nossas vidas. Estar atentos, vigiar. A pergunta é, por que precisamos ser equilibrados nas emoções e estarmos atentos a todas as coisas? Porque temos um adversário que é maligno e está o tempo todo procurando alguém para devorar, para roubar, para matar, para destruir. O inimigo jaz no maligno. Está sepultado. O mundo jaz no maligno, perdão. O mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema, está sepultado no maligno. Mateus capítulo 12, versículo 43, 45, está falando que o diabo, os seus demônios, ele sai de uma pessoa e vai para vários outros lugares. E ele não encontrando um lugar para repouso, ele volta naquela pessoa. E se ele encontra a casa vazia, ele vem e traz mais 7 espíritos imundos com ele. E habita e faz uma bagunça naquela vida. Nós sabemos que, como nascidos de novo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Deus habita em nós. Maior o que está em nós do que está no mundo. Então, o diabo e seus demônios não podem possuir uma pessoa verdadeiramente nascida de novo. Mas ele pode manipular. Ele pode fazer os ataques. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele lança, né, esse mundo que é governado por espíritos do mal, né, ele lança seus dardos. Em Efésios 6,
venenosos para atacar a nossa mente, para atingir nosso coração, para nos fazer inquietos, desequilibrados nas emoções e desistir da vida com Deus, anular nossa corrida da fé, fazer-nos naufragar na fé. Esse é o intuito do inimigo. Então, o que acontece? Ele fica ao derredor, rugindo como leão. Porque ao nosso redor, o anjo do Senhor acampa. Então, o inimigo fica ao derredor. Como ele não tem acesso diretamente a nós, porque o anjo está ao redor de cada um de nós, ele lança seus dardos venenosos. Sua flecha. Mas vivemos numa geração perversa, pervertida e maligna, de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 40. E essa geração está sujeita a ser manipulada, possuída pelos demônios. Estou falando de pessoas que não são salvas. E esse sistema os cegam para que as coisas de Deus não cheguem até eles, para que o evangelho não chegue até eles. Pedro disse: salva-nos dessa geração maligna, perversa e controlada por espíritos do mal. É sério isso que nós estamos falando hoje. Como essa geração atual está desprezando o evangelho de Jesus Cristo. E você não precisa ir longe para encontrar pessoas jovens. Não querem saber mais de Deus, não querem saber de Deus. Não podemos ser influenciados por essa geração perversa, mas impactá-la com o evangelho de Jesus Cristo. Como filhos de Deus, podemos fazer a diferença nesses tempos maus. Nós sabemos que vivemos o tempo da igreja de Laodiceia, ela não é quente, ela não é fria, ela é morna. E Jesus diz: estou a ponto de vomitá-la. O inimigo pode até tentar nos influenciar de fora, com algo de nos contaminar. Ele joga suas flechas venenosas. Isso está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12 a 18. Como filho de Deus, devemos resistir esses ataques na fé. E como nós resistimos o inimigo na fé? Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, fala: cerca a vossa mente. Cerca a vossa mente, o teu entendimento. Cercar com o quê? Com a palavra de Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Cerca seu entendimento com a palavra de Deus. Quando o inimigo lança o dardo, olha, você não vai conseguir. Como a nossa mente está cercada com a palavra de Deus, opa, isso não vem de Deus. Ela bate e volta. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou em frente, de cabeça erguida. Isto é alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Por essa razão, a necessidade de humilhar, sermos sóbrios e vigilantes, lançando sobre Deus toda a nossa inquietação, e assim resistir firmes na fé os ataques do inimigo. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, vamos ler lá, Mateus 13 ou Lucas 8 também, né? Fala a mesma coisa, mas vamos ver capítulo 13 de Mateus, versículo 19, está escrito: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O inimigo vem para roubar a palavra de Deus. Quando a palavra não gera fé,
o inimigo, através das suas manipulações, consegue roubá-las para que vivamos na incredulidade. Nós temos o Espírito Santo em nossos corações, que está o tempo todo nos orientando a aplicar a palavra que recebemos de Deus. O incrédulo é incapaz de ouvir e discernir a palavra de Deus. Então o inimigo vem e sequestra, rouba a palavra que não chegou no coração. O inimigo quer que pensemos que estamos lutando uma guerra que não podemos vencer. Quantas vezes você e eu estávamos em uma situação que pensamos que não teria jeito, que estava perdido, e de repente percebeu que aquela situação não era tão impossível como imaginava. É porque naquele momento nós estávamos recebendo as flechadas do inimigo, que estava nos convencendo que estávamos lutando uma guerra já perdida. Relacionamentos, emprego, escola. O inimigo quer nos convencer que estamos lutando uma batalha já perdida. Mas Deus, de alguma forma, por meio do Espírito Santo, nos direcionou na situação, nos dando discernimento, que Ele é maior do que qualquer problema que estávamos ou estamos passando no momento. Deus é maior. E Deus pode resolver a situação de um momento para outro. Nada é impossível para Ele. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século, Daniel capítulo 9, versículo 27, fala das 70 semanas, fala sobre 62 mais 7, 69 semanas. Depois das 69 semanas, viria um ungido, o Messias de Israel viria, e ele seria morto. Ele seria morto e viria o príncipe deste século, um príncipe que não tem nada a ver com Deus. E este século jaz no maligno. O príncipe desse século é o Deus desse século, o Deus deste mundo tenebroso. Não é o nosso Deus. Aqui fala em 2 Coríntios 4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso, às vezes, pregando na praça, as pessoas passam xingando, gritando, nos atacando. Estão cegos, estão surdos, por causa do Deus desse século, que é o diabo, que está manipulando de todas as formas, anulando, roubando a palavra para que ela não chegue nos corações. O inimigo cegou o entendimento dessa geração perversa que está tentando nos influenciar. Sejamos resistentes na fé. Não ceda aos ataques do inimigo. O inimigo irá disfarçar de tudo para te roubar ou fazer você e eu vivermos a vida cristã naturalmente e assim não incomodar o seu reino diabólico. A opção não perturbe está desativada. Não perturbe. O inimigo vai tentar perturbar o tempo todo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Satanás barrou a ida de Paulo a Tessalônica. E lá em Tessalonicenses, nós sabemos que os irmãos eles davam boas-vindas à palavra de Deus. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Eles recebiam a palavra como de fato é a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Eles davam as boas-vindas à palavra de Deus. E o inimigo incomoda com isso.
O inimigo não quer isso para a sua vida e para a minha vida. Eles querem que você nem abra a sua Bíblia. Deixa ela aí no canto, enchendo de poeira. Mas o inimigo barrou a ida de Paulo a Tessalônica. Ele se opõe a tudo que vem e é de Deus, o inimigo. A oposição às coisas de Deus é terrível. E o inimigo usa as oposições da igreja para impedir o seu mover. Por isso, algumas vezes nós sabemos a vontade de Deus, mas parece que está demorando a realizar, porque o inimigo está nos opondo. Precisamos guerrear na oração e assim fazer com que as forças do mal se enfraqueçam e experimentemos a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. O inimigo, ele opôs. Quando Daniel orou por 21 dias, o inimigo estava se opondo para que a resposta de Deus não chegasse a Daniel por 21 dias. O inimigo se opõe para que a nossa oração não chegue até nós rapidamente. A resposta de Deus não chega a nós rapidamente. O inimigo fica se opondo, usando esse sistema que jaz no maligno, para que você não levante a cabeça e tenha discernimento que está recebendo boatos que vêm e manipulações e influência deste mundo tenebroso que jaz no maligno. Ele fica se opondo, usando todo esse sistema para impedir que você corra a corrida da fé, para que corramos a corrida da fé. O inimigo é sagaz. Tem dias que parece que estamos perdendo a batalha, não é verdade? Como eu creio que todos nós já sentimos assim. O inimigo consegue nos fazer lembrar dos fracassos da nossa vida e tenta trazê-los para o hoje e o agora. O DNA de Satanás é acusador. Ele nos acusa de dia e de noite perante Deus. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, está escrito: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o diabo está com seu demônio nos acusando de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele quer trazer o nosso fracasso do passado para o dia de hoje, para que vivamos fracassados e pensando que estamos perdendo a batalha. 2 Coríntios capítulo 11, olha comigo rapidinho lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 3 está escrito: Paulo disse, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O inimigo e seus demônios têm um pouco da palavra de Deus e a usa para confundir os eleitos. O inimigo usa a palavra sem o seu contexto para negar o Deus de toda a terra. O inimigo se disfarça para te enganar, para me enganar. Foi assim no Éden. Ele usou uma serpente e falou mansamente para convencer Eva. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 a 15, está escrito. 2 Coríntios 13, 13 a 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15.
Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Precisamos ter discernimento das sutilezas do diabo contra nós. Ele se faz de anjo de luz, e os seus ministros se transformam em ministros da justiça, com o intuito de roubar sua fé. E muitos dos filhos de Deus estão naufragando na fé por não vigiar, cedendo aos ataques, pensando que são de Deus, mas na verdade vem do abismo. Vigiai, os dias são maus. O inimigo é um excelente ator. Ele disfarça o tempo todo para que não percebamos que ele está por trás de muitas coisas que nos influenciam no dia a dia. Ele manipula as informações, ele manipula o que nós ouvimos, cega-nos, endurece os corações através das suas flechas venenosas, para que você não perceba que você está sendo influenciado por este mundo tenebroso que jaz no maligno. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 12. O inimigo não pode operar na verdade. Podemos saber se estamos sendo influenciados pelo diabo. Nós podemos sim saber e discernir sobre isso. Como? Se começamos a opor a verdade. Se você está se opondo à verdade, você está sendo manipulado pelo diabo. É simples assim. O inimigo se esforça para nos enganar e afetar a nossa fé. Satanás é maligno e nunca irá se arrepender, pois ele é o pai da mentira. João 8:44. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. O inimigo, ele está se disfarçando o tempo todo. Ele usa fantasias para disfarçar. É um verdadeiro camaleão, o inimigo. Literalmente. Ele não quer que o descobrimos. Não quer ser revelado. Ele é o seu próprio inimigo. Ele recebeu diversos nomes na Bíblia. Ele é o ladrão, Lúcifer, serpente, dragão, príncipe do ar, inimigo, leão que ruge, Leviatã, espírito maligno, pai da mentira e outros. Ele disfarça muito bem para que você não perceba que ele está por trás, te influenciando, para que você naufrague na fé, para que você não tenha um desejo de louvar, de exaltar, de caminhar a corrida que Deus propôs para a sua vida. O inimigo está nos atacando de maneira cruel. E ele ataca as famílias evangélicas neste tempo. Casamentos estão sendo destruídos. Relações entre filhos e pais e filhos estão corrompidas. O inimigo está conseguindo infiltrar nos lares evangélicos, fazendo com que os filhos de Deus vivam independentes e solitários, cada um andando por seu próprio caminho. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O desejo de Deus é que sejamos uma família e vivamos como família. Estamos conectados uns com os outros. Jesus está conectado em nós e nós estamos conectados a Ele como pedras no edifício espiritual, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2. Estamos conectados uns com os outros. E a pedra angular que sustenta todo edifício é Jesus Cristo. Então nós estamos conectados a Ele e Ele está conectado a nós. Portanto, vigiai, sede humilde, sede manso,
Submeta à vontade de Deus. Sede sóbrio. Não ande desequilibrado nas emoções. Lança, joga, dispara tudo que está causando ansiedade em sua vida. Lança diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe firmes na fé o inimigo, e ele fugirá de vós. Como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistir-lhes firmes na fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus, que não dá lugar para infiltração do inimigo. Por isso é muito importante no nosso trabalho, né, com quem nós nos relacionamos, no dia a dia, na rua, na escola, em casa, com a família. Não devemos jamais opor a verdade. Porque quando nós estamos opondo a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, nós estaremos sendo influenciados por esse sistema tenebroso. Não sejamos influenciados pelo inimigo, mas que possamos pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Sejamos mansos, sejamos humildes. Alimentemos a nossa fé com a palavra de Deus. Cerquemos a nossa mente com a palavra de Deus, para que possamos resistir o inimigo em todo o tempo. Vigiai, vigiai, vigiai os seus relacionamentos. Vigiai as suas atitudes. Vigiai como o sistema está tentando fazer você viver como um fracasso nos dias de hoje. Não vamos dar essa bola para o inimigo. Ele tenta nos acusar dia e noite para que vivamos fracassados, quando nós, na verdade, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém? Se você está nos assistindo hoje, está para baixo, está sentindo pequeno, perdido, e você já é nascido de novo. Eu quero dizer para você que Deus jamais irá desistir de nós. Ele quer que voltemos ao primeiro amor. E a única coisa que nós precisamos fazer é confessar, sacudir a poeira, falar, eis-me aqui, usa-me. Deixar o orgulho de lado. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Não vou fazer isso não, porque eu falei isso, eu falei aquilo, eu fiz isso, eu deixei. Deixa o passado no passado. Coloca hoje disponível diante de Deus. E você vai se surpreender como Deus vai te honrar. Honrar a tua fé. Honrar sua atitude de fé. E você vai vencer este mundo pela fé. Porque essa é a promessa em 1 João 5,4. E se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está voltando. Pode acontecer hoje, agora. E aqueles que foram selados pelo Espírito Santo serão arrebatados. Não deixe para amanhã, se você não tem certeza da sua salvação. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou um alto preço pela dívida que nós tínhamos com o pecado. O sangue dele derramado na cruz uma única vez por toda a eternidade. Perdoados, esquecidos e foram para sempre todos os nossos erros. Se você gostaria de ter a certeza de vida eterna, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você gostaria de ter essa garantia de vida eterna, olhe comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Por favor, em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo.
2 Coríntios 5:17. Em 1 João, capítulo 11, versículo... 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13. Para que você tenha a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu salvador pessoal. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos, essa semana, vigiar para não sermos influenciados por esse sistema tenebroso. Vamos vigiar para não sermos manipulados pelos ministros da justiça. Os demônios que se fazem ministros da justiça com a finalidade de nos atacar. Vamos vigiar para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Vamos permitir que o Espírito Santo restaure as nossas vidas de dentro para fora. Vamos ser mansos, vamos ser humildes, vamos submeter debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos aquietar nosso coração e falar, Senhor, nos dê um novo começo. Senhor, direciona a minha vida na sua vontade. E vamos nos surpreender com o que Deus vai nos fazer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém.